dia, irmãos. É com muita alegria que nessa manhã nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. E que bom que você está aqui hoje, que bom que você pode estar nesse momento juntamente com a igreja, para que juntos nós adoremos ao Senhor. Eu gostaria de pedir nesse momento para os irmãos se colocarem de pé, para nós lermos no seu boletim o Salmo 9, versículo 9 e 10. Nós vamos ler todos juntos em uníssono, para começarmos esse dia. Assim você já se levanta, dá uma espreguiçada aí. Vamos juntos? O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 9, 9 e 10. Ainda de pé, vamos fazer a oração. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado é o teu nome, Pai. Nesta manhã, nosso coração se alegra, porque nós estamos reunidos num corpo, em família, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos nos derramarmos diante da tua presença. Ó Deus, tu conhece cada coração aqui presente, como nós chegamos aqui, mas sabemos e temos a certeza de uma coisa, que não sairemos da maneira que entramos, sairemos melhores, porque o Senhor visita o teu povo, o Senhor visita a tua igreja. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a tua presença, de entoarmos cânticos de adoração e louvor ao teu nome, reconhecendo o teu poder, o teu senhorio. Fale conosco nesta manhã, Senhor. Usa cada servo teu, usa cada parte deste culto, Senhor, de adoração e louvor, para que possamos render graças e glórias a teu santo e bendito nome. Fala conosco, porque nós somos carentes de ouvir a tua voz e a tua palavra, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu vou chamar o irmão Jefferson para nos dirigir no hino, no HCC 251.
é bom fará por ti. Nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. E nesse momento, eu queria convidar os irmãos, aqueles que querem, aqueles que quiserem ficar no seu lugar, se coloquem de pé. Nós vamos, nesse momento, orar, vamos interceder ao Senhor. Aquilo que você tem no seu coração, que você quer apresentar diante de Deus, uma petição, como nós acabamos de cantar, tudo de bom fará por ti, fará por mim. Seja o seu pedido, a sua necessidade e também, que eu acho que é principal nós lembrarmos, de agradecer ao Senhor pelos livramentos, pelas bênçãos que Ele nos dá. Então agora é você e Deus. Eu vou fazer essa parte de intercessão, mas o que vai no teu coração só o Senhor conhece. E que o Senhor possa visitar você nessa manhã. Eu quero aproveitar também e colocar um pedido que me foi passado agora de manhã. A dona Leonor, mãe do Arnaldo, que trabalha com o Duduche, que pediu para nós orarmos, intercedermos. Nós vamos interceder também pela vida dela. Lembramos aqui também à frente de orarmos, ainda continuarmos orando, né, pela vida do nosso irmão Reinaldo, que se continue em recuperação. Que o Senhor possa completar essa obra na vida de cada um e de nós aqui presentes. Então vamos orar nesse momento com fé, crendo que o Senhor Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor Deus, como é bom saber que temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que tudo de bom fará por nós. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. E nesse momento de intercessão, nesse momento de agradecimento, nesse momento de clamor, Senhor, eu quero apresentar a Ti a minha vida diante do Senhor e a vida da minha igreja, Senhor, a vida dos meus irmãos, que nesse momento coloca algo diante do Senhor, que o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor entende. Ó Deus, o Senhor sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E muitas vezes, sem entendermos, ó Deus, os propósitos, sem entendermos as lutas pelas quais passamos, o Senhor ainda assim, com tanto amor, que nos amou e ainda nos ama, o Senhor trabalha a nosso favor. Obrigada, Senhor, porque em tudo nós aprendemos a confiar em Ti. Que o Senhor tome nas Tuas mãos a vida desses irmãos que colocaram agora diante do Senhor os pedidos, os agradecimentos a Ti, essas petições, esses nomes que citamos, ó Deus, e não podemos esquecer também da vida do nosso pastor, Pai, que se encontra ali com a sua família nesse período de férias. Que o Senhor também visite a vida dele e que o Senhor, ó Deus, restaure suas forças físicas, espirituais, emocionais, psicológicas, para que no retorno, Senhor, para a nossa igreja, ele possa estar renovado e o Senhor continuar usando a vida dele para a Tua glória. Muito obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor viu, ouviu a necessidade, o clamor de cada irmão aqui presente, daqueles que também nos assistem pela internet, que o Senhor possa visitar esses corações e trazer a Tua paz, ó Deus. Paz esta que excede todo entendimento, que muitas vezes no meio das nossas guerras, nós sentimos a paz que vem do Teu Espírito, Senhor. E é essa paz, ó Deus, que faz a diferença em nossas vidas. Na vida daqueles que creem em Ti e no Teu poder. Muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial de intercessão, aonde o Senhor está agindo, trabalhando, operando e visitando cada coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se ou ficar em pé mesmo para nós lermos mais uma vez o versículo em destaque. Nós teríamos agora uma inspiração musical, mas eu não estou vendo a irmã Rosalina. Então nós vamos esperar para que no final se ela chegar, ela nos apresente a inspiração musical. Vamos ler todos juntos, Fortaleza para os que o temem, esse versículo. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 26 e 27. Nós vamos, nesse momento, ofertar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que é parte da nossa gratidão, né? Porque uma coisa eu aprendi, que o dízimo você não dá, mas você devolve ao Senhor aquilo que
Ele te abençoou, uma forma de você agradecer a Deus por tudo que Ele te deu. E nós vamos entoar o cântico do HCC 433. Enquanto isso, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor. O Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir e para serdes seus ministros. Segundo Crônicas 29:11. Dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Vamos repetir esse hino? Do começo. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Eterno Deus, mais uma vez na tua casa estamos reunidos como igreja para te louvar, para te adorar e engrandecer o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias derramadas sobre o teu povo durante toda esta semana. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. E obrigado, Senhor Deus, pela visão e pelo coração daqueles que têm buscado, Senhor Deus, contribuir com a tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque temos uma igreja que também tem líderes que são corretos, íntegros e dignos diante de Ti, e que tem usado os recursos aqui depositados para fazer a Tua obra, para continuar com o trabalho que esta igreja tem realizado aqui neste bairro. Continua, Senhor, também abençoando aqueles que estão à busca de um emprego, em busca de conseguir o seu sustento, para que assim também tenham a oportunidade de estar contribuindo na tua igreja. Senhor Deus, esteja, Senhor, abençoando a cada vida, a cada membro desta tua igreja. Por isso oramos, agradecidos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Esse é o momento que nós vamos abrir o nosso coração para ouvir a mensagem. Só queria fazer uma observação que o nosso irmão Renato, nessa manhã, iria trazer a mensagem. Mas como ele foi chamado de última hora para trabalhar, e graças a Deus que Deus assim prepara homens, e precisamos sempre estar preparados, porque muitas vezes ser pegos de surpresa, o cristão ele nunca deve ser pego de surpresa, né? Quando nós estamos envolvidos com a palavra do Senhor, nós sempre temos algo a oferecer, a apresentar. Então o nosso irmão Timóteo, ele ficou encarregado nessa manhã. O pastor entrou em contato com ele e ele vai nos trazer uma mensagem que Deus possa falar grandemente ao meu e ao seu coração. Pastor já havia previsto, porque o irmão Renato já tinha falado com ele, da possibilidade dele ser de última hora laçado para trabalhar hoje. Estamos aqui, irmãos, para
falar sobre as coisas de Deus, simples, direta, e esperamos que seja proveitoso para nós, para os crentes, para os demais. Vamos ler no livro de Romanos, ou melhor, a carta de Romanos, Novo Testamento, Romanos 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas o irmão, a irmã pode acompanhar na sua própria versão. Nós vamos destacar mais os versículos 22 e 23, mas vamos ler o parágrafo inteiro aqui, que é de 18 ao 27. Cada Bíblia tem a sua subdivisão assim de títulos que não faz parte do texto original. Na versão internacional eles puseram a glória futura. Na sua Bíblia talvez esteja um pouco diferente. Leiamos: considero que todos os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda Espírito Santo, aqui subentenda-se. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na outra versão diz inexplicáveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O destaque para o 22 e 23 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, redenção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Como nós vamos ter corpo no céu também, então nós estamos no compasso de espera. Algumas das coisas que eu vou dizer, não todas, tiveram alguma ideia tiradas do livro O Enigma do Mal, um livro que tem que ler com certo cuidado, com algumas posições, mas normalmente a gente pegou a parte que ele chamou, vários capítulos ele chamou de aspectos positivos de um mundo deformado, um mundo atualmente deformado. Irmãos, me chama a atenção, e ultimamente me tem chamado a atenção, a questão do sofrimento humano no mundo. Sofrer não só dor física, biológica, mas sofrimento em geral. Então, por que tudo isso? Por que nós sofremos? Essa é a pergunta milenar. E como fica o crente em Jesus Cristo? Ele também sofre? E será que esse dia vai acabar? Esse sofrimento um dia vai acabar? O mal atinge a todos nós ou só a alguns? Mas e os animais?
Mas e as plantas? Aqui fala que a natureza, né? A natureza está passando por grande sofrimento, esperando para ser libertada. A natureza não só os seres vivos, homens no sentido genérico de humanidade, mas os animais e as plantas, os vegetais, a botânica. Você acha que a Bíblia fala sobre isso? Sobre essa questão do sofrimento? Como ele começou? Até quando ele vai? O que está acontecendo agora com todos? E com os crentes? Essa é uma questão diária, experimentada por todos nós, enquanto estivermos aqui. Irmãos, vamos pensar numa situação. Vamos pensar um pouco na criação. Então você vai pensar agora numa pedra. Pensou numa pedra? Tá bom. Agora você vai pensar num computador. Pensou no computador? A pedra e o computador. Agora você vai pensar na grama. Pedra, computador, grama. Agora você vai pensar na borboleta. Pedra, computador, borboleta, grama. Agora você vai pensar no gato. Pedra, computador, grama, gato. Agora você vai pensar no ser humano. Pedra, computador, grama, borboleta, gato, ser humano. Perceberam a progressão? Pedra, onde ela é encontrada? Olha, daqui 2 semanas, no dia 20 de julho, você faz a conta, depois me fala quantos anos. A primeira vez que o ser humano colocou o homem na lua. Eu estava lá em Manaus e não vi direto, mas vi assim: hoje, para a história da humanidade, o homem colocou o pé na lua. Lá tinha muitas pedras. Em Marte tem muitas pedras. A partir de Saturno, Júpiter, Netuno e Urano, são planetas gasosos, espessos, mas gasosos. Não sei se tem pedras, mas a lua deles tem algum veículo espacial indo lá para o final do sistema solar. O ano 2020 está previsto para o homem chegar em Marte. A ideia de voltar para a Lua, que também foi para 16, 20, já está sendo meio abortada. Muita despesa a troco de não muita coisa. Então, a pedra... Olha, eu gostaria de conhecer um deserto de verdade. Eu não conheço. Talvez um dia eu vou visitar o deserto de Atacama, chamado o deserto mais seco do mundo. Deve ter. A irmã Cristina, eu acho que conhece, né? Conhece. Deserto de Atacama, sem falar no Grande Saara. Pedras. Só que já pensou a diferença que tem entre uma pedra e uma máquina complexa, tipo computador, o celular? Enorme diferença. Terrível diferença, né? E a grama? Agora sim começa a vida. A grama, desde o ano 1600, 1610, o Hooke, não aquele grande Hooke lá da história, mas o Hooke inventou ou descobriu melhor a célula. Ele aumentou a lente dele de 100 a 300 vezes. Ele viu numa cortiça, numa rolha de cortiça, a célula. Pronto, todos os seres vivos são formados por células, uma ou mais. Bactéria, uma só, você trilhões, tá? Tá bom, mas isso aí nós estamos falando de um vegetal. Agora, passando por reino animal, se você lembra de Gênesis 1, a progressão é a borboleta, os insetos, a classe mais numerosa dos seres vivos, 800.000 espécies de insetos. Pegamos por acaso uma borboleta porque ela
todo mundo conhece uma borboleta. Eu estava vendo a quantidade de espécies de besouros no mundo inteiro, em qualquer clima. Então, grande diferença já de um pé de grama para uma borboleta. Agora, se você olhar para o seu gato ou cachorro, que é um animal, antigamente, agora nem pode usar essa nomenclatura, animal superior, animal vertebrado, mamífero, carnívoro, a diferença entre o gato e uma borboleta, desculpa da palavra meio grosseira, mas é estupidamente grande. É o seu gato, o gato não gosta muito do dono, ele gosta do canto dele, é o canto dele. Se você for embora, tanto faz. Já tive experiência com gatos no Paraná, em que a gente escondia ele, virava enquanto o caminhão andava assim, para ele perder a noção de direção, 5 quilômetros. No dia seguinte, às 6 da manhã, o gato estava de volta, passando por toda a mata, ele voltou. O cachorro não, já é amigo do homem, não interessa a casa, mas sim o dono. Agora, pensa a diferença entre o gato e você. Que complexidade, mesmo biologicamente, mesmo do nosso amigo Charles Darwin, lá em 1800 e tanto, ele que classificou tudo como um produto evolucionista, ele viu que a diferença é muito grande. Irmãos, ainda o homem está sendo estudado, e veja só, como o mundo vai indo para frente no complexo do bom e do ruim, principalmente desse último aí, vocês vão ver. Então o Criador criou tudo. Tem um camarada chamado, uma pessoa chamada, vamos ver se eu lembro o nome dele. Ele estudou a classificação dos seres vivos. Charles Linneu, o Linneu, sueco. Ele classificou a primeira vez os seres vivos numa escala crescente, e ele se baseou em Gênesis. Interessante, justo naquilo que o Darwin, se desviou bastante. Então ele classificou até os mamíferos, que somos nós. E a Bíblia fala, no princípio, do começo, criou Deus. Antigas Bíblias, muito antigas, usavam o verbo criou. Esse arcaísmo, que agora não tem mais, criou. Mas eles falavam, os professores de português falavam na época assim, é que se usar o E ao invés do I, criou do nada. Então em Hebreus 11:1, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aquilo que existe foi criado daquilo que não existe. Viu, alunos, vocês aí do colegial, do 1º, 2º grau aí, e etc. Criado pela palavra. Em João 1:1, no princípio era a palavra. As Bíblias modernas já estão tirando essa parte mais erudita de no princípio era o verbo. Verbo indica ação, é a palavra. No princípio é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Atenção para as heresias. A palavra que é Jesus era Deus. Deus, a palavra. Jesus é Deus. Tem gente que não acredita nisso. Bom, então aquilo que existe, desde a pedra até o homem, foi criado por Deus, no princípio. Interessante, desde Gênesis 3 até Apocalipse 21, lá se fala do homem criado no paraíso, no jardim do paraíso, o Éden das delícias. Depois veio o mal, a dor, o sofrimento, os espinhos. Curioso, uma coisa que me chamou a atenção desde criança: Deus não criou carnívoros. Os felinos, os gatos, a onça, jaguatirica, leão, não. Eles apareceram depois do pecado. Como foi essa transformação? Jamais vocês vão encontrar num livro de história ou
de biologia, porque eles não vão falar que é produto da evolução. Será a erva o seu alimento, pode ver bem claro isso. Depois apareceu os espinhos, apareceu a dor do parto, apareceram a terra enfraquecida e apareceu a desgraça, tá? Então veio o sofrimento. Mas lá em Apocalipse 21, quando fala do novo, Pedro também, segundo Pedro, novo céu, nova terra em que habita a justiça, a nova Jerusalém, a nova Canaã, lá não tem mais dor, lágrimas, né? Lembra aquele versículo? Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, dor, não haverá mais nenhuma coisa ruim. E lá em 4:11 do Apocalipse, um pouco antes, fala: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, todas, né? Alguém pode perguntar: será que Deus criou o mal? Ficam perguntando aí. Criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem, quer dizer, e foram criadas. Você está aqui porque Deus permitiu, não é outra questão tanto biológica, porque Deus quis que você estivesse aqui. E o salmista lá, acho que é o salmo, não sei se é 8, acho que é 19, os céus manifestam ou declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia, né? O firmamento proclama, em outra versão, as obras das suas mãos. Salmo 19:1. Então, como é que fica o sofrimento aqui? Desde Adão do paraíso até João do Apocalipse, e depois disso mais 2000 anos, hoje o sofrimento nos acompanha. Aquilo que o homem desobedeceu a Deus, aquele Adão, a palavra Adão não significa homem no sentido masculino, mas significa humanidade. Homem no sentido masculino é Ish e mulher é Isha, no hebraico lá. Mas homem, Adam, significa humanidade. Tanto é que nós usamos no sentido genérico homem, homem, sempre subentendido a mulher também. Então Adão experimentou o sofrimento, e a desgraça foi numa progressão geométrica. Já Abel foi assassinado e assim por diante, tá? Mas antes de Adão já houve uma rebeldia no céu pouco clara para nós outros hoje, que era a rebelião dos anjos. Esse assunto nem vou entrar, só para o pastor Shed lá. E uma parte dos anjos já caiu, e essa não terá mais chance. Caiu mesmo. Com o chefe deles vai ser julgada e condenada. Irmãos, tem uma coisa chamada solidariedade humana, ou solidariedade da raça humana. Essa palavra ficou na década de 70, 80, conhecida na República Tcheca, ali, a antiga Tchecoslováquia, por causa do sindicato Solidariedade de Lech Walesa, que acabou sendo o presidente da Polônia, e ele, de certa maneira, ou grande maneira, colaborou para a queda do regime comunista naquele país. Então, solidariedade da raça humana, aí é que nós temos dificuldade. Aí a gente já discutiu com algumas seitas e tal, a gente tem dificuldade, porque a Bíblia, em Romanos principalmente, fala claramente. Se começar o começo de Romanos e tal, nós levamos o DNA, a Bíblia não diz a palavra DNA, de Adão. Se Adão pecou, ele arrastou a raça toda. Adão é o nosso representante, o cabeça da tribo. Daí a Bíblia fala do segundo Adão, Jesus Cristo, o segundo Adão que veio anular as obras do primeiro Adão. Então Paulo chega a dizer: ou você está em Adão ou você está em Cristo, num dos dois. Se você está em Adão, a consequência natural, embora ele viveu 930 anos, ele morreu, mas só que antes de morrer ele sofreu. Aliás, diga-se entre parênteses de passagem que Adão não teve só Caim, Abel e Sete,
porque Adão viveu quase 1 milênio, ele quase chegou a Abraão. É curioso isso, né? A longevidade. Ele sofreu, quanto mais tempo, mais sofreu. E nós levamos o DNA. Olha, em 1960, mais precisamente, nossa geração dos mais idosos, 1962, teve uma dupla dinâmica chamada Watson e Crick. Eles codificaram mesmo primariamente o DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é coisa terrível para o aluno do colegial estudar, se ele não gosta principalmente. Então eles mostraram, mas antes deles, 100 anos antes, Gregor Mendel, já lá na Áustria, no mosteiro, ele estudou as plantas, principalmente a ervilha, e descobriu que já se sabia, mas não se sabia como, os caracteres se transmitiam. E no caso humano é o DNA do homem. Então ele pegou a ervilha, que viu que era ou de grão amarelo ou verde, e escolheu 7 características, entre elas a altura da árvore, da ervilha, né? Do arbusto, a cor da semente, a vagem se era lisa ou rugosa, e mais 4 características, e começou de cruzar, e começou de contar, e ele viu que se na primeira geração as sementes fossem puras, todas iam nascer amarela, mas na segunda geração, F2, você estuda em biologia, aí só 25% que ia ser daquela cor, e 25% de outra, e 50% mista, e começou o estudo da geração. Hoje, nós podemos dividir as raças humanas em etnias, grupos, tribos. Aí a gente pergunta aí como vieram os índios, etc, etc, etc. Bom, a verdade é que o sofrimento atinge a todos. Irmãos, eu fiz uma lista de sofrimentos para não ver que é só sofrimento biológico, sofrimento dos nervos, do sistema nervoso central, mas tem outros, né? O autor sugere alguns, eu inventei outros aqui, ó: medo, tristeza, depressão, o mal do século, né? Perda em todo sentido, perder o relógio, perder parente, perder raiva ou ódio, arrasa com a pessoa. Arrependimento, a Bíblia fala que o arrependimento segundo Deus, ele produz vida, e o arrependimento segundo o mundo, né? Morte, né? E junto com o arrependimento vem o remorso, tá? Esse talvez, não é a Bíblia que diz, eu estou falando, talvez esse vai ser o maior sofrimento no inferno, o remorso. Sabe por quê? Eu tive chance e não aproveitei. Oportunidade perdida. Tive chance e não aproveitei, e agora eu estou aqui. É coisa terrível o remorso, viu? Olha, a gente está ficando velho, e eu coloquei aqui para mim: esquecimento. A gente esquece, perde cada chance e tal, porque esqueceu e pronto. Reprovações em concurso, vestibular, bolsas, tal. Ai, meu nome não está na lista. Mesmo que tivesse em último lugar, mesmo que tivesse na lista de reserva número 3, não está. Eu já vi gente que pegou a reserva, a terceira lista. Ai, como ficou alegre. A pessoa fica meio grogue. Ele chega lá na Consolação, na Praça da Sé, fica seminu, se pinta, começa a gritar, começa a pedir dinheiro, né, porque passou na faculdade. A alegria dele talvez seja maior, porque depois que ele se forma, nem sempre a alegria é tamanha não, viu? Amor ou paixão não correspondido. Jovens, cada uma que acontece é terrível. Sofrimento. Dívidas. Como é ruim sair de uma dívida às vezes.
dúvidas, você não tem certeza da coisa, você não sabe se aquilo é ou não é. Morte, nem se fala. Humilhação, Jesus foi humilhado. Imagina aquele terrível, maior de todos os sofrimentos, ali perto de Jerusalém, gente passando na rua, olhando ele lá de braço aberto, crucificado, e falar: você que falava que isso, aquilo, agora desce da cruz, nós vamos acreditar. Já pensou a humilhação? E a pessoa era pregada na cruz seminua. Então veja só a humilhação de Jesus. Injustiça. Irmãos, como a justiça está comprometida no mundo inteiro. No mundo inteirinho. Tem nenhum país que é justo, nenhum, como um todo, né? Frustrações, dores físicas, lógico. Não há na Bíblia, isso é para tristeza às vezes de alguns crentes, que o crente não vai passar por sofrimento. Isso não está na Bíblia. Isso está na televisão por aí. Que Deus vai tirar você de toda a dor, não está na Bíblia em lugar nenhum. Tem muitas promessas, mas que você vai ser isento da dor. Mas dentro da dor existe ainda, dentro de todas essas situações, existe ainda a esperança. Existe a esperança. Irmãos, esses dias eu estava falando com um dentista. Eu falei: doutor, como é que era antes de ter anestesia? Como é que se arrancava um dente? Não aqueles dentes de leite, os 20 dentes da criança. Bom, dente de leite tinha pelo menos 3 maneiras no interior, na roça, de arrancar. Um era na porta, né? Lembra? Amarrava aqui, fazia a porta assim. Outro era com a pedra. Punha uma pedra, amarrava, jogava a pedra. E outro era com um pano, né? Com a mão. Mas não doía não, porque o dente já estava saindo. Se doía, doía pouco. Agora, e quando é adulto, para arrancar um dente? Tinha o clorofórmio. Clorofórmio deixava você meio grogue. Irmãos, conversei com um pastor em Mato Grosso do Sul. Alguns chegaram a conhecer o pastor Elias Garner, pastor búlgaro. Quando ele veio para o Brasil, lá para 1927, sei lá, o Sérgio que sabe o ano aí, ele precisou fazer uma cirurgia do estômago. Ele tinha algum problema que não podia cheirar clorofórmio. Aí ele chegou não dá para acreditar. Ele chegou para os médicos e falou assim, ele contou isso para mim: olha, eu vou ser operado sem anestesia, sem o clorofórmio. Aí ele, impossível, né, os médicos. Só vou pedir um favor, ele falou: vocês não me proíbam de gritar, que eu vou gritar. Eles falavam: não, nós vamos te amarrar. Eu falei: não quero que amarre, só me proíbam de gritar. Então, irmãos, Deus, para amenizar a dor, fez anestesia. Já é um grande progresso. Deus fez os médicos, os dentistas, os psicólogos e outros para nos ajudar a dor. Mas ela vai continuar. E os animais? Os veterinários que lutam. Mas e as plantas? Quando você... Agora é a época dos cítricos, para mim da laranja. Essas 2 semanas baixou o preço, né? E outros vegetais. Quantos a gente tem que escolher? No Rio de Janeiro você não pode escolher, viu? Não pode, né, irmão? Tira a mão daí, eu que vou pôr lá 1 dúzia, 1 quilo e tal. Então, nós em São Paulo ainda podemos escolher. Quantas podres, né? Quando você vai, eu gosto de pinhão. O pinhão geralmente 20%, 30% é estragado, né? Ele está murcho, tá? Então, a natureza sofre, diz Paulo. A natureza está esperando ser resgatada. Em Isaías 11, que é uma passagem meio polêmica para alguns, ela fala de uma restauração da natureza. E uma restauração dizendo que o leão comerá palha como o boi, a serpente vai comer terra, vai comer o pó da terra, né? E
a criança recém-desmamada, sei lá com quantos anos se desmama uma criança, ela vai enfiar a mão dentro do buraco da cobra. Eu já vi gente que enfiou a mão dentro do buraco de tatu, para pegar o tatu se pega pela cauda e se puxa assim, e era uma cobra, não era o rabo do tatu, que foi picado, né? Mas a criança vai enfiar a mão no buraco e não vai morrer, não vai. Isaías 11, vê lá, alguns falam, tem várias ideias sobre aí, como será isso, não vamos entrar no mérito dessa questão. Irmãos, esse autor, esse Benham aí do Enigma do Mal, ele fala uma coisa curiosa. Até para o mal, Deus ponha tropeços para ele demorar em às vezes fazer o mal, para ele tentar aqueles poucos minutos, segundos, para ele se arrepender do mal. Mas se a pessoa pula os obstáculos, o caminho é o juízo final e o inferno lá na ponta. Então, ainda Deus tem misericórdia. Desculpa de um caso pessoal, mas isso ficou patente essa semana para mim. Eu tenho um carro velho que eu guardo ele perto de casa, e lá está cheio de arame farpado assim, não é nada tão seguro eletrônico. E a pessoa às 5h15 da manhã, segundo os vizinhos, pulou lá, não sei como ele conseguiu, lá em cima, se enfiou no meio do arame farpado e jogou alguma pedra, quebrou o vidro do carro, entrou dentro do carro e para roubar o rádio, aquele rádio velho lá, aquele rádio tem 25 anos, e ele não podia ser arrancado, e ele tinha até R$2 dentro do porta-mala, e os documentos ele não levou, só encheu de gotas de sangue dentro e fora do carro. Ninguém quis fazer BO, nem a polícia falou, não, isso aqui não levaram nada. Então até ele sofreu. Enquanto ele estava sofrendo, talvez ele pensou, bom, eu estou roubando, para que eu vou ter que subir lá em cima e tal, então, interessante, esse autor fala que Deus coloca obstáculos no caminho do maligno, do ímpio, lá como diz Provérbios, para ele pensar e se arrepender do mal. Quantas vezes, desculpa desses exemplos grosseiros, mas quantas vezes a pessoa na hora de puxar o gatilho, a arma falhou, seu tenente. Então o que acontece? Misericórdia, né, de Deus. Irmãos, quantos de nós já fomos assaltados, já roubaram o carro? Tem um irmão aqui na igreja que já roubaram o carro 7 vezes. Irmãos, olha, o mal foi progredindo, terminando quase aqui já, o mal foi progredindo e apareceu cada vez pior. Logo na primeira geração houve um assassinato de Caim matando Abel, e foi indo, depois apareceu, interessante isso, hein? Olha como nos atinge até hoje, o fenômeno de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Todo mundo, eu não preciso declarar aqui, nem na internet, nem em gravação, nem nada, por que Sodoma e Gomorra foi destruída. Procurem saber a resposta em Romanos 1 e Apocalipse e em outros lugares, por que Sodoma e Gomorra, o pecado, não fala nada, irmão. Então, desculpa, olha, então o que acontece? O mal foi progredindo, irmãos, quando foi no século XVI, a Inquisição, a chamada Inquisição do Santo Ofício lá do Vaticano, Igreja Católica, pelo menos 5 milhões de mulheres morreram na fogueira, porque começavam a falar alguma coisa, eles falavam que era o demônio e queimavam vivo. E ela chegou no Brasil, viu? Tem uma tese de doutorado na USP aí, de uma professora, que ela mostrou como a Inquisição atuou no Brasil, principalmente na Bahia. Aliás, o pastor Aníbal Pereira Reis, tem uns livros aí na biblioteca, ele fala, o santo que Anchieta matou, era um presbiteriano, ele matou, ajudou a matar a navalha um cristão. Aliás, quinta-feira, aqueles que tiveram aqui, eu vi que no HCC
não tenho certeza se era o 537 ou 587, está escrito, esse hino foi o primeiro hino cantado no Brasil num culto evangélico, e foi cantado em francês. Procure ver no HCC, já naquela época, 1577, se não me engano. Tem uma nota de rodapé pequena. Então a Inquisição matou muita gente. Irmãos, veio o nazismo. Poxa vida, uma nação chamada cristã. Vocês devem ter visto o filme lá daquele pastor luterano que me fugiu o nome agora. Oi? Não, na Alemanha, aquele que morreu enforcado 20 dias antes da libertação do nazismo. Oi? Não, esqueci o nome agora. Ele tem até saiu um vídeo dele, né? Ele lutava dizendo como que uma nação chamada protestante cristã, então entrou a ideia de matar tantas e tantas pessoas. Só judeus 6 milhões, 900 milhões de ciganos, milhares e milhares de aleijados e doentes mentais e outras deficiências físicas e mentais. Os nazistas eliminaram. Que grande sofrimento! Fora de revoluções regionais. Irmãos, eu gosto de história. O Brasil parece tão democrático, tudo bem, de uma hora para outra isso pode mudar, e já está mudando. Está mudando de uma outra forma. O comunismo entrou na União, na Rússia, mais propriamente, mas na União Soviética, através dos operários agrícolas, na China, através dos estudantes, na Tchecoslováquia de outra maneira, e assim vai. No Brasil é por causa de leis ditas morais. Isso, todo mundo tem que ter seus direitos, vocês sabem o que eu estou falando. Então, veja só, pouca gente percebeu. Um país vizinho nosso, no norte, a Venezuela, estava a caminho do totalitarismo, e uma das primeiras coisas que eles iam decretar era, de alguma maneira, cercear a religião. E os crentes entravam de roldão. E isso já havia quase acontecido na Nicarágua. E isso já aconteceu em Cuba. E nós éramos vizinhos. Parece que a coisa foi tão assim. Deus deu essa oportunidade. O Chile tentou fazer isso na década de 70. E Deus usou um homem ímpio, terrível, não precisa citar o nome dele, aquele general lá, para libertar o Chile, que agora é o país que tem o maior número de evangélicos da América Latina. Há 20 anos atrás, o Chile estava com 24% chamados evangélicos. Não sei agora. Se não me engano, o Brasil está em segundo. Agora não sei. Então Deus ainda deu liberdade para o sofrimento de perseguição. Terminando o nosso estudo, alguém pergunta: e os inocentes sofrem? Uma pessoa propôs essa pergunta e ela mesma respondeu: os inocentes sofrem também por causa do pecado de Adão? Ou por causa da culpa sua? Ele falou assim: não, porque não tem ninguém inocente. A resposta foi essa. Como não tem ninguém, então eles não sofrem. Eles já são lá, bem-vindo de Adão. Só que a Bíblia também fala: cada um queixe-se do seu próprio pecado. Não vai jogar a culpa no diabo ou no Adão, não. Você herdou, eu herdei a tendência para o mal. Um psicólogo famoso aí pegou a filha dele e falou assim: vou tirar ela da sociedade, vou fazer uma experiência, ela vai viver no mato sozinha, de alguma maneira amparada, para ver como se desenvolverá a psique, a personalidade dela. Não adianta, ficou igual aos outros. E os índios? Uma tribo perto de Belém do Pará, quando nasce gêmeos, o primeiro é demônio, sempre tem que ser morto. Se vocês leram aquele livro Senhores da Terra, e tem mais um que esqueci o nome,
ele fala como vivem os povos primitivos das Novas Hébridas, ali por aqueles lugares lá. Você vê como o diabo atua. Irmãos, nós estamos inseridos no contexto. A gente nem falou do tráfico dos escravos, 300 anos de tráfico no Brasil. Então, nós somos culpados e estamos pagando de várias maneiras os 300 anos de tráfico de africanos aqui no Brasil. Certo? Alguém defendeu o tráfico nos Estados Unidos e falou o seguinte: por causa dos africanos que vieram nos Estados Unidos, muitos se converteram porque ouviram o evangelho, e no país de origem eles não iam ouvir. Então Deus teria usado esse recurso. Não tem nenhuma justificativa. Cuidado para não usar a Bíblia errado. Irmãos, eu li essa semana uma história. Quando veio o comunismo na China em 1948, 49, havia um general que se opôs ao Mao Tse Tung. Ele se chamava Chiang Kai-shek. Esse Chiang Kai-shek, ele se opôs. Um dia alguém chegou e perguntou para ele, é o fundador de Taiwan, da Ilha Formosa, hoje, que não é comunista. Ele perguntou, você não é cristão? Na China não tinha muitos cristãos naquela época. Ele falou, sou cristão e leio a Bíblia. Só que sabe qual é a parte da Bíblia que o Chiang Kai-shek gostava? Era as guerras de Davi. Terrível Davi. Então ele se baseou e falou, eu quero derrotar e matar todo mundo, porque a Bíblia me dá, sei lá, autoridade para isso. Davi matava todos, eu vou matar todos esses chineses aí que não. Ele que foi expulso e fundou o Taiwan. Então, quando a gente vai defender a Bíblia, use a própria Bíblia quando vai defender a palavra de Deus, porque senão a gente se perde, viu? Perguntaram para o Billy Graham muitas vezes, e aquela criança aleijada, como é que você explica? Como é que você explica o mal entre os cristãos, os países? Para começar, não tem nenhum país cristão no mundo. Então, não é fácil responder. São perguntas difíceis, não adianta fingir. São perguntas dificílimas. Ah, mas ele era filho de um servo de Deus tão consagrado, e olha como é que... Olha, irmãos, perguntas dificílimas de responder, que nós vamos saber só na eternidade. Só que no Apocalipse fala que lá não haverá nada disso. Então, mas e tem que esperar só lá? E nesse mundo? E o já, o aqui e agora, que é a filosofia existencialista, tem que ser aqui e agora, igual em um programa que tinha, né? Não, temos que viver aqui e agora. Nada. Ainda hoje, agora há pouco, um motoqueiro jogado ali na estação Patriarca do metrô, lá. Anteontem, outro aqui na frente. Todo dia tem gente morrendo, jovens de moto na Radial Leste. Todo dia. Segundo uma pessoa me falou, morrem 7 em São Paulo motoqueiros, tudo jovens quase, né? A gente não sabe o dia da morte, da partida, e como vai ser o sofrimento. Mas vamos nos alegrar, porque a nossa cidade, diz a Bíblia, está lá no céu. A gente tem que viver então em função do futuro? Não, do presente e do futuro. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal ou do maligno. Então, irmãos, nós crentes aqui, graças a Deus, esse regime democrático, que eu não sei vai até quando, nos reunimos num dia de domingo, não tem um espião ali naquela árvore ali, nem ninguém gravando. Vocês não sabem, vocês sabem o melhor do que acontece por aí. Irmãos, a revista de missões desse mês traz sobre a perseguição dos crentes no norte da África, inclusive missionários brasileiros. Leia lá a reportagem, né? O que está acontecendo? Irmãos, Arábia Saudita, dona do petróleo do mundo, o Irã, a Coreia do Norte. Uma é por causa de excesso de religião, essa, e as outras é por causa de ausência de religião, a Coreia do Norte. Principalmente esses países, você nem pode pensar em Deus
Saiu um livro agora, Fuga do Campo 14, um livro pequeno assim, mostra o que é a Coreia do Norte de verdade. E nós aqui se reunindo e pregando a Bíblia, e até pela internet. Até quando vai isso? Eu não sei. Não sei. Tem países aí que foi da noite para o dia. Tem países que foi um processo secular, se não milenar. O nosso sofrimento, Deus sabe o nosso sofrimento. E ninguém sofreu tanto quanto Jesus. Então nunca chegaremos ao sofrimento máximo. Alguém disse que Deus foi tão misericordioso que quando uma pessoa começa a torturar a outra ao máximo, ela desmaia, para ela não sentir. Jesus não desmaiou na cruz, ele sentiu os sofrimentos até o fim. Muito obrigado pela atenção, e vamos nos alegrar, porque no meio do sofrimento existe esperança. Obrigado. Vamos colocar em pé, terminarmos com uma oração de agradecimento ao nosso Deus, porque, como o irmão Timóteo falou, obrigada, Timóteo, porque nós sempre temos uma aula com o irmão, quando o irmão nos traz, é verdade, a gente aprende muito, é muito bom aprender. Então nós vamos agradecer a Deus, mesmo que você está passando por momentos difíceis, lutas, como foi trazida essa mensagem que falou muito ao meu coração, tenha fé. Deus está no controle, ainda bem. Oremos agradecendo ao Senhor, e depois eu já quero, depois do pós-lúdio, o irmão Marcelo está com a palavra na abertura da EBD. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Sabemos que não passaremos, ó Deus, por este mundo ilesos, ó Pai. Nós temos os sofrimentos, passamos lutas, mas quando estamos firmes no Senhor, nós sabemos que o sofrimento, ele gera em nós, ó Deus, amadurecimento, proximidade. Nós nos aproximamos muitas vezes, ó Deus, mais de Ti, quando passamos por lutas. E, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, mesmo na alegria, mesmo na dor, o Senhor continua o mesmo. Obrigado, Senhor, por nos ensinar nesta manhã a continuarmos crendo no Senhor, e sabendo, Senhor, que não estamos livres de tantas lutas e dificuldades, mas o Senhor continua como o Senhor da história, o Senhor das nossas vidas. Continue abençoando a vida do irmão Timóteo, Senhor, a vida de cada irmão aqui presente. Fica conosco durante todo esse dia. Esteja preparando desde já, o nosso coração para o culto da noite, onde nós também estaremos aqui reunidos para cultuarmos, louvarmos o Senhor por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos. E oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.